Pessoal, o vídeo que eu vou trazer para vocês a partir de agora é surpreendente. Isso porque o senador Rogério Marinho vai trazer informações importantíssimas sobre esse roubo dos aposentados do INSS, mas não só isso. Randolfo Rodrigues vai fazer um discurso refutando as palavras do Rogério Marinho, mas na sequência, Magno Malta vai dar no meio do senador e vai recapitular falas dele lá em 2019, onde ele batia, gente, em questões importantes que hoje, né, são a pauta mais prioritária, eu diria, da direita, que é em relação à anistia, ao judiciário e tudo mais. Óbvio que eu ia resgatar esse vídeo para vocês lá de 2019 e ia trazer aqui pra gente conseguir entender a qual era a referência que o Magno Malta tava fazendo. Gente, tá imperdível. Sério, entreguei mastigado para vocês entenderem aqui o assunto. Faz o seguinte: curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. E eu confesso, gente, eu tô chocado até agora com o que eu vi aqui o Randolfo e um pessoal falando lá em 2019. Nossa, passou assim, ó. Bom, vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Obrigado. Primeiro eu queria falar de um assunto que explodiu nas páginas de todos os jornais e de toda a mídia nas redes sociais nos últimos 8 dias, que é a questão da Previdência Social. Não há crime mais hediondo do que se surrupiar, roubar recursos de idosos fragilizados do ponto de vista econômico e social. Pessoas que muitas vezes não têm sequer a condição, o discernimento necessário para ler um olerite, um contra-cheque. Essas pessoas têm sido ludibriadas, roubadas à luz do dia. E isso é tão escandaloso que eu espero que a CPMI, que está sendo proposta pela eminente senadora Damares, possa ser assinada pelo conjunto dos senadores dessa casa. Não como uma questão partidária, mas como uma questão saneadora da administração pública. E eu quero fazer aqui uma retrospectiva, porque eu tenho visto alguns irem às redes sociais, falarem nos microfones, fazerem narrativas a respeito desse tema, porque fraude no sistema como o sistema previdenciário sempre existiu. Na nossa época, 36 milhões de pessoas recebiam esse benefício. Hoje são mais de 40 milhões de brasileiros. É evidente que é permeável, que é possível que haja fraude. Mas vou lembrar aos senhores que em janeiro de 2019, nós mandamos para o Congresso Nacional uma medida provisória denominada 871. Essa medida provisória foi convertida depois na Lei 13.846, que tratava justamente de coibir fraudes no sistema previdenciário. Nós, por exemplo, proibimos o fim da contribuição sindical na folha de pagamento, que era automática, só no boleto, ou seja, com autorização do sindicalizado. Suspendemos repasse a entidades que estavam abusando dos aposentados. No governo Bolsonaro, de 19 a 20, 24.275 reclamações de que havia alguma coisa errada, cheirando mal no processo. Nós não ficamos inertes, não. Nós suspendemos essas entidades e devolvemos 57 milhões de repasses que foram devolvidos aos beneficiários prejudicados. Fizemos um pente fino que cancelou 261 mil beneficiários. E durante 2 anos consecutivos, 19 e 20, nós tivemos uma queda de mais de 17% nessas consignações fantasmas, de associações fantasmas, ligadas à esquerda, a partidos que fazem parte deste governo. O relatório anual da CGU aponta que em 2021 foram 536 milhões descontados. Isso começou a crescer em 2022. O que foi que houve em 2022? Olha, pasme o que houve em 2022. Um MP, que era 1106, sobre crédito consignado. O deputado Wilson, da FETAEG, Federação Trabalhadora da Agricultura do Estado de Minas, vinculado à CONTAG, propõe emenda para afrouxar o mecanismo que nós colocamos na MP antifraude, que determinava prova de vida, que determinava anualidade, que já havia sido, inclusive, dilatada por ocasião da conversão da lei em 2019, de 1 ano para 3 anos. Olha o dado, 24.275 reclamações nos 2 primeiros anos. Com Lula, de 23 a 24, 459.885 reclamações. Saiu de 24.275 para o governo de Lula para 459.885 reclamações. O aposentado brasileiro está sendo roubado na cara dura. Nós precisamos abrir essa CPMI para apurar as responsabilidades. Em 2022, se retira essa obrigatoriedade. E olha que surpresa, na conversão da MP, na discussão da MP, 19 emendas de senadores e deputados bem intencionados, o senador Lucas Barreto, que disseram o seguinte nas suas emendas: não, vamos deixar essa prova de vida para 60 meses. Vamos acabar com essa prova de vida. Para que prova de vida? A gente vai lá, pega o consignado do aposentado, sem ele saber, e fica por isso mesmo. 19 emendas de parlamentares do PT, do Partido dos Trabalhadores, 19 emendas.
Todas na mesma linha, de afrouxar os mecanismos de controle para evitar o roubo da Previdência. Senador, o senhor me dá a parte depois? Agora. Pode falar, senador. Não, eu ainda vou falar mais a respeito, pode falar. Eu também queria pedir uma parte, senador. Pera lá, não, só um minuto, pera lá. Um minuto, senador Petecão. Líder Rogério Carvalho, líder Eduardo Girão. A presidência não vai conceder a parte, porque todos os outros oradores usaram da tribuna, e eu vou aguardar a conclusão do líder Rogério Marinho. Mas, Vossa Excelência está lá escrito. Eu concedo a parte ao líder, ao eminente líder. Bom, então não vai ter Se Vossa Excelência conceder a parte, vai no mesmo período da manifestação de Vossa Excelência. Não vão acrescer nem um minuto. Vossa Excelência não quer o debate, lamento, mas vamos lá. Então, essa situação é uma situação tão grave, que nós temos que nos lembrar que isso não pode ficar impune. E nós estamos vendo aí, agora, a coisa está escalando. Todo dia tem uma notícia diferente, tem uma malversação. Você puxou uma pena, veio uma galinha inteira. E nós não podemos achar que isso é normal. Porque você roubar merenda de criança é execrável. E roubar velhos, idosos, que estão desguarnecidos e são absolutamente vulneráveis, é pior ainda. Sobre a fraude da Previdência, é importante que se diga quando ela começou. Porque eu acho que, propositadamente, houve uma omissão da data de início. Eu entendo, fica ruim. 2019 começou a fraude. Das 11 associações que estão sendo investigadas, das 11, somente tem uma que surgiu depois de 2023, senador Rogério Marinho. Somente uma. As outras 10, 6 foi no governo que Vossa Excelência fez parte, no governo anterior. 2 no governo anterior do ex-presidente Michel Temer. E outras 2 antes disso, ainda nos anos 90. No atual governo, das 11, somente tem uma associação. Das 11 que estão sob a investigação da Polícia Federal, só tem uma. Mas o mais importante, presidente, é saber o seguinte: as fraudes iniciaram em 2019, continuaram em 2020. Senador Humberto, quem era o presidente da República em 2020? É bom para os brasileiros saberem. Então a fraude continuou em 2020 e continuou em 2021. Chegou 2022, continuaram lá com as fraudes, continuaram roubando. Em 2023, com a posse do atual governo, em outubro de 2023, foi determinada a Polícia Federal fazer a investigação. Foi instaurado o inquérito. Foi instaurado o inquérito em 2024. Em um ano de investigação, já tiveram as ações e já tiveram as prisões. É importante porque meus colegas de oposição falam das medidas provisórias, mas não falam qual foi a origem. Tiveram 3 anos em que o ovo da serpente foi fecundado, foi preparado, foi colocado para ser parido. Mas agora querem responsabilizar o governo que, com sua Controladoria Geral da União, iniciou as investigações, começou a desbaratar a organização criminosa, colocou a Polícia Federal, fez operação, prendeu os responsáveis e está colocando bandido na cadeia. Olha só como é a inversão das coisas. Querem responsabilizar aqui aqueles que estão, o governo que está investigando, que determinou a investigação e que fizeram e que realizaram as prisões. Vossa Excelência me concede uma parte? Só um minuto, senador Magno Malta, eu vou conceder a palavra. Não sei porque o senador Randolfo não me deu uma parte, pedi com Vossa Excelência falando. Eu sempre fui cortês, educado com ele. Não cabe a parte para pedir de liderança. Senador Eduardo Girão. Senador Eduardo. Pela ordem, eu falo depois dele. Pela ordem, senador Magno Malta. Você quer primeiro bater? Senhor presidente, eu fiz uma parte ao senador Randolph para lembrar ele que não começou em 2019. Começou em 2016, no governo da Dilma. No governo da Dilma, existia altas declarações de amor do Lupe à Dilma, ao ponto de dizer que na grande crise que Dilma já estava vivendo, que ele só deixaria a pasta se ele fosse morto. Só sai a bala. Em 2016. E lembrar ao senador Randolph que parece-me que ele não ouviu a entrevista do Lupe, assumindo a culpa. E lembrar ao senador Randolph que, ainda que seja verdade o que ele disse, quem mais levou do dinheiro dos aposentados foi o irmão do Lula, o Frei Chico. Só aí foi 100 milhões. E lembrar a ele também que o discurso mais contundente, senhor presidente, mais verdadeiro, senador Jaime, que eu já ouvi a respeito do ativismo judicial e da intromissão nessa casa, foi do senador Randolph, se referindo a Alexandre de Moraes. Ninguém falou tão bem sobre Moraes como o senador Randolph, que é um constitucionalista,
que é um homem formado em direito e conhece os códigos. E daquela tribuna ali onde ele está, ele fez o mais belo, o mais forte, o mais contundente e o mais verdadeiro. Todas as verdades que Vossa Excelência falou, elas estão no teatro agora. Parece que Vossa Excelência foi o profeta daqueles dias. Pela manhã, ocorreram buscas e apreensões em um inquérito que ninguém sabe a sua origem. Um inquérito, senhor presidente, senador Cajuru, que não tem precedente na história do judiciário mundial. Não se tem precedente em alguém do órgão judiciário instaurar inquérito, ser investigador e ser julgador ao mesmo tempo. Não tem precedente isso. As buscas e apreensões feitas hoje de manhã foram inconstitucionais, ilegais, ofendem qualquer norma básica do Estado de Direito. Como se não bastasse tudo isso, recebemos a notícia mais recente de que há uma ação para tirar do ar redes sociais que apresentem divergências aos membros do Supremo. Senhor presidente, isso é uma ofensa a um outro princípio sensível, a liberdade de manifestação. Eu e o senhor, presidente, somos pessoas públicas. A gente, hora ou outra, recebe alguma reprimenda de algum meio de comunicação. Algumas vezes somos ofendidos. Vossa Excelência falava ainda há pouco, uma ofensa que recebeu de um órgão de comunicação recentemente. Qual providência de Vossa Excelência e qual a minha quando assim o sinto? Utilizar o próprio judiciário, utilizar o 25 e 26 do Código Penal, calúnia e difamação, injúria e difamação. Agora, utilizar da censura, utilizar-se de instrumento de censura e o mais ofensivo, a utilização da censura em um órgão que é judiciário, a Suprema Corte do país, responsável pela preservação dos princípios constitucionais da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Para tentar dar um freio a essa escalada que só rompe a ordem do Estado de Direito, ainda há pouco, Sua Excelência a Procuradora-Geral da República tomou a medida que cabe. Sugeriu, deu parecer, na verdade, deveria ter determinado o arquivamento imediato deste inquérito descabido, movido no Supremo Tribunal Federal. Foi esse o parecer de Sua Excelência a Procuradora-Geral da República. Agora acabo de receber a informação. O que faz o ministro Alexandre de Moraes, relator desse pretenso inquérito, que não tem pé nem cabeça, não tem fundamentação na ordem jurídica, não tem assento na ordem constitucional, desconhece, ignora o parecer da Procuradora-Geral da República. Ignora por completo o parecer da Procuradora-Geral da República. Senhor presidente, o Senado é a casa da mediação e é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional, em um Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. É aqui o local de investigação e é aqui também o local onde o ministro do Supremo pode responder pelo crime de impeachment, que no meu entender, nestes casos, em espécie, ocorreu. Se membros do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte do país, responsável pela guarida da Constituição, ao invés de fazê-lo, a ofendem, a rasgam, se isso não for crime de responsabilidade, nada mais o será. O apelo, senhor presidente, que faça a Vossa Excelência, essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, ofende a Procuradoria-Geral da República e estabelece uma crise sem precedentes na ordem constitucional do país. O apelo que faça a Vossa Excelência, não quero acreditar que vai chegar às raias de termos um oficial de justiça aqui, eu não digo nem, senador Cajuru, neste plenário, mas um oficial de justiça aqui no Palácio do Congresso Nacional tentando intimar senador. Não quero imaginar que vai chegar a isso, porque o ato seguinte disso, nós sabemos qual é. Seria fechar o Congresso. O ato seguinte disso seria fechar o Congresso. Então não quero nem acreditar. Eu apelo ao senhor, presidente, eu acho que o senhor pode ser a voz da mediação neste momento, para apelar para o Supremo Tribunal Federal deter, parar essa escalada. Essa escalada é inconsequente. As medidas que Sua Excelência, o presidente do Supremo, está tomando são medidas que rasgam o tecido constitucional e levam a um conflito sem precedentes com esta Casa, com o Senado da República e, nesse momento, com a Procuradoria-Geral da República. Nós estendemos uma mão, falo isso para concluir, de conciliação. É uma ação de descumprimento do preceito fundamental movida pela Rede de Sustentabilidade que está nas mãos da relatoria do ministro Edson Fachin. Basta um deferimento dessa DPF para suspender o dito inquérito e, neste momento, essa é a mão da conciliação possível. Nós estamos, esta caminhada inconsequente, que tem sido deflagrada pela presidência do Supremo Tribunal Federal, nos leva a um caminho muito perigoso para a nossa ordem democrática. Senhor presidente, esta investigação proposta pelo ministro Alexandre de Moraes com busca e apreensão no dia de hoje é outro fato inusitado que tem que ser repelido prontamente.
avançaram demais o sinal. Colocam o Supremo Tribunal Federal acima da Constituição. Não são proprietários da Constituição, são guardiões da Constituição, e esta é a responsabilidade deles. Nos dois remédios jurídicos, os procuradores elencam um rol infindável de abusos praticados pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Restam duas perguntas importantíssimas, senador Davi, para que a gente possa responder aqui nessa casa. A primeira delas é o que os ministros precisam tanto esconder. O que eles têm por debaixo daquela toga, por debaixo da casca da instituição mais importante da República, eles precisam esconder a força de tanto abuso, de tanta intimidação. Hoje, 10 brasileiros receberam em suas casas busca e apreensão deflagradas em ações ilegais. Claramente sem nenhuma motivação, claramente sem nenhuma razoabilidade. Essa é a primeira questão, o que eles querem esconder. A segunda questão, senador Davi, que precisamos urgentemente responder é que tamanho terá o Senado da República. Se nós vamos nos colocar à altura do desafio de garantir equilíbrio institucional para a nossa nação, ou se vamos nos submeter aos abusos, porque os abusos vão cada vez mais em crescente. Não é segredo que é assim que acontece. A gente vê, e é reiterada a reclamação, o alerta, que determinados partidos, como por exemplo o Partido dos Trabalhadores aqui do senador Humberto Costa, vem fazendo, dos riscos para a democracia brasileira, o risco do autoritarismo. E concordo e assino embaixo da preocupação que eles têm, porque é a preocupação que qualquer brasileiro decente deve ter. Mas hoje, nesta praça, o abuso está no Supremo Tribunal Federal. E só existe uma instituição que pode aplicar o remédio adequado, que é o Senado da República. Tudo que Vossa Excelência falou sobre o ativismo e a tentativa de invasão dessa casa, do Supremo, aos outros poderes. É verdade. É verdade. Independente do assunto. Senador Magno Malta, por gentileza. Eu vou encerrar. E nós vamos continuar discutindo. É verdade que ninguém é a favor de que alguém esteja preso por não ter cometido qualquer tipo de crime. Agora, anistia é uma coisa, redução de pena é uma outra coisa. Não há para ter redução de pena para quem não cometeu crime. E ainda hoje, senador Randolph, meu velho amigo, que hoje eu chamo de He-Man, porque antigamente chegou aqui com a cara de Harry Potter. Mas agora He-Man tem todo o poder, tem todo o poder. Com todo respeito, a amizade sempre tive por Vossa Excelência, Marinho está me atrapalhando nas costas dele aqui de olhar para Vossa Excelência. Com todo respeito a Vossa Excelência, o discurso que Vossa Excelência faz, falando sobre o ativismo judicial e sobre Alexandre de Moraes, Vossa Excelência profetizou. Bom, eu falei pra vocês, né, gente? Que loucura foi essa? Olha só como a esquerda, né, o Randolfo Rodrigues ali na pessoa dele, que hoje é um dos símbolos mais fortes, aí diria, do governo petista no Senado, eles batiam e batiam forte aí no STF, inclusive no ministro Moraes, né? Vocês perceberam nas falas deles ali já desde aquele tempo. Olha só, já faz 6 anos atrás isso. Bom, eu quero muito saber a opinião de vocês, o que mudou, né? O próprio senador Magno Malta falou para o Randolfo Rodrigues, né? Ficou só lá no teatro aquela encenação que o Randolfo fez, né? Parece que hoje não existe mais, é completamente diferente. O discurso deles hoje é completamente diferente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas fica ligadinho que logo mais a gente se vê.